Oi pessoal, voltando aqui, vamos ver agora o procedimento para a produção do meio de prova consistente na exibição de documento ou de coisa. Só relembrando, nós vimos no vídeo anterior que a exibição de documento ou coisa pode ser determinada para a própria parte do processo, para uma delas, quando a outra invocar que essa parte tem essa coisa ou tem esse documento e não quer exibir, né? Aí a parte solicita para o juiz que o juiz intime a parte contrária para exibir esse documento, né? Então o autor diz, juiz, eu não tenho esse documento, o réu tem, intima ele para exibir esse documento ou essa coisa. O juiz então intimará a parte. Ou pode ser, como diz os artigos que nós vimos lá, que esse documento ou essa coisa não esteja com a parte dos autos, esteja com o terceiro, que não faz parte da relação jurídica processual. E aí o juiz vai determinar a citação desse terceiro para que esse terceiro venha a juízo exibir o documento ou coisa, ok? Então sempre lembrar que essa coisa, esse documento a ser exibido pode estar em poder da própria parte do processo, litigante ali, ou pode estar em poder de terceiro que não faça parte da relação jurídica processual. E esse terceiro vai ter que aparecer no processo para daí cumprir as determinações do magistrado nesse tocante, ok? Vamos lá então ver as regrinhas que a gente tem no CPC acerca do procedimento para exibição de documento ou de coisa, ok? O artigo 397 diz para nós assim, ó, o pedido formulado pela parte conterá, ou seja, o que tem que ter no pedido de exibição de documento ou coisa? Primeiro, a individuação tão completa quanto possível do documento ou da coisa. Então eu tenho que dizer, juiz, eu quero que seja exibido esse documento, esse contrato. Ele é referente a esse conteúdo, ele foi assinado mais ou menos nessa data, ele tem como signatárias essas partes, então é esse documento que eu quero. Então tem que individualizar, né, melhor dizendo, individualizar o documento ou a coisa que eu quero ver exibido. Eu tenho que dizer para o juiz a finalidade da prova, porque não podemos esquecer, eu estou pedindo para o juiz a exibição do documento ou de uma coisa porque eu considero que essa coisa ou esse documento sejam provas para fazer valer, para corroborar os argumentos que eu estou lançando no processo. Então eu estou dizendo para o juiz, ó, juiz, eu tenho uma prova aqui que vai reforçar tudo que eu estou falando, só que essa prova está com fulano tem que exibir. Então eu tenho que mostrar para o juiz a finalidade dessa exibição. Para que eu quero que seja exibido esse documento ou essa coisa, né? As circunstâncias que me fazem acreditar que esse documento ou essa coisa esteja em poder da parte contrária. Então aqui, se eu estou dizendo, eu, autor, que o documento está com o réu, eu tenho que trazer para o juiz elementos, mostrar circunstâncias que me façam acreditar fielmente que esse documento ou essa coisa está realmente com o réu. Então, por que eu acho que está com ele, juiz? Porque, veja, é uma determinação séria, né? É uma intimação para exibir coisa ou documento. Então, eu tenho que ter certeza, o juiz, o magistrado, quando vai fazer, vai dar uma determinação dessa magnitude, ele tem que ter certeza de que realmente a parte esteja com esse documento, né? Ou, no mínimo, indícios fortes de que esteja com essa coisa ou com esse documento. Tá? Então eu tenho que provar isso para o juiz. Então, o que tem que ter no meu pedido? Eu parte formulando o pedido de exibição, a individualização da coisa, né? A finalidade da prova e as circunstâncias que convençam o juiz de que a parte contrária realmente esteja com essa coisa, né? E claro, né, que a coisa exista e esteja lá no poder da parte adversa. O 398 ainda diz assim, o requerido dará sua resposta no prazo de 5 dias. Então, qual o prazo que a parte contrária tem para falar sobre esse pedido de exibição? 5 dias. Parágrafo único. Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove por qualquer meio que a declaração não corresponde à verdade. Então, aqui é a hipótese de negativa do requerido, né? Então, vamos supor que o requerente da prova, vamos supor que seja o autor, disse assim, olha, está com ele o documento. E aí o réu, que é o requerido da exibição, chega para o juiz e fala assim, juiz, não está comigo não, eu nunca vi esse documento. E aí, quando vem uma resposta negativa do réu, esse dispositivo está dizendo, ó, quando for assim, o juiz vai oportunizar ao requerente da exibição que prove que o que ele está falando, o réu, é mentira, né? Então, o autor, aquele que requereu a prova, vai ter um prazo também ali para dizer
que não corresponde à verdade à alegação da outra parte. Vai dizer, não, você está mentindo, é claro que está com você esse documento, né? E aí, se for preciso, vai pegar testemunhas, vai juntar provas documentais outras que tenha, que tornem mais robusta a sua afirmação de que a parte está com aquele documento, ok? E aí o 399 vai dizer assim para nós o seguinte: o juiz não admitirá a recusa se o requerido tiver a obrigação legal de exibir, se o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa no processo com o intuito de constituir prova, ou se o documento pelo seu conteúdo for comum às partes. O que esse artigo 399 está dizendo? Está dizendo o juiz não vai admitir a alegação de recusa da parte quando? Como assim recusa, né? Ou seja, ele não vai admitir que o requerido chegue e diga assim, não, juiz, eu não posso exibir. Eu não tenho condições de exibir esse documento ou coisa. O juiz, dependendo da circunstância, vai acatar essa negativa da parte. Mas nessas circunstâncias do 399, o juiz não vai acatar a recusa da parte. Quais circunstâncias são essas que permitem que o juiz não aceite a negativa da parte? Quando o juiz verificar que é uma obrigação legal do réu exibir. Vamos supor aqui uma relação de consumo. Quem tem que exibir o contrato, invertido o ônus da prova, é o consumidor. Então, há uma obrigação legal de que seja o fornecedor que exiba o contrato. Então, há uma obrigação legal, não se admitirá a recusa. Isso, na prática, quer dizer o quê? Eventual prejuízo, eventuais consequências negativas da não exibição serão suportadas por aquele que deveria exibir, tá? Porque é certo que por vezes realmente ele vai dizer que não vai exibir, não vai mesmo. E esse documento, essa coisa não vai aparecer no processo. E aí não dá para ficar, insistindo nesse negócio que não vai dar certo, não vai frutificar. Então aí as penas pela não exibição serão aplicadas a essa parte, tá? Que não exibiu. Então, se o requerido tem a obrigação legal de exibir e não exibir, então o juiz não aceitará a recusa. Quando, no curso do processo, essa parte que foi chamada a exibir o documento ou a coisa já tiver feito menção à existência dessa coisa ou desse documento, né? Vamos supor que lá na contestação o réu já tenha dito, ainda que por cima, ainda que de forma mais sucinta, mais tênue, ele falou da existência de um contrato assim, 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 ou seja, ele mencionou a existência daquele contrato como fundamento da sua defesa. Ou ainda mais grave, ele alegou em defesa que ele vai usar esse contrato na sua defesa. Então, se na sua argumentação de defesa o réu já fez menção a esse documento ou essa coisa como meio de prova, o juiz também não admitirá a recusa. Porque daí está evidente que ele está se negando propositalmente à exibição, tá? E também quando o documento pelo seu conteúdo for comum às partes. Então, se o juiz sabe que ambas as partes têm esse acesso, o juiz não vai admitir recusa. E aqui não é o acesso físico, né? Porque senão o autor não teria pedido a exibição do documento. Mas o conteúdo é comum a ambas as partes, ou seja, é sabido que o réu tinha que ter uma cópia desse contrato, por exemplo, né? Porque o conteúdo é comum, foi um contrato que eles firmaram, ou foi um contrato do qual eles são signatários, são avalistas, são fiadores. Então, se o objeto do contrato, o conteúdo do contrato é comum a ambas as partes, uma delas não vai poder se negar à exibição, tá? Porventura, o autor pode ter dito que não tem o documento por alguma razão específica, o juiz acatou esse argumento, e o autor ainda disse, eu não tenho, mas o fulano tem, o réu tem. E aí, se efetivamente for algo que for comum às partes, o conteúdo é comum às partes, o juiz não vai aceitar a recusa dessa parte agora que foi intimada para apresentar o documento ou a coisa, ok? E aí, atenção, eu só coloquei ali o artigo 404, que eu já vou falar dele para vocês no próximo vídeo, a gente já conversa.